Vamos abrir as nossas Bíblias, Hebreus capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada depois pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, estamos reunidos em Teu nome, amado Senhor. E para nós é uma satisfação estarmos diante daquele que está no trono, diante daquele que venceu todas as coisas e que agora está reinando. O Senhor reina verdadeiramente, porque Tu és soberano. Mas, sobretudo, o Senhor reina no coração do Teu povo. E nós Te pedimos nesta manhã que Teu Espírito Santo realmente mostre o Senhor reinando em nosso coração. Rogamos a Teu Espírito Santo que Ele possa desvendar, revelar a Tua palavra para nós esta manhã, porque nós precisamos realmente de céus abertos, e é somente o Teu Espírito Santo que pode fazer isso, porque dele somos habitação. O Senhor faz morada em nós, na pessoa do Teu Espírito Santo. O Senhor disse que Ele habitaria em nós, e Ele estaria conosco, e assim nós cremos, porque está escrito, porque o Senhor falou. Nós confiamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, e a Tua palavra aberta nesta manhã. Amém. Quando nós olhamos para esse texto aqui de Hebreus 2, nós vamos lembrar que a carta aos Hebreus, ela contém 5 textos exortativos, e dentro desses textos exortativos nós vamos ter também 5 pecados envolvidos e também 5 advertências. E esse primeiro texto que nós lemos aqui é a primeira advertência que o Senhor coloca dentro das 5 dentro desta carta. Mas antes de nós tratarmos especificamente dessas advertências, e nós tomaremos como base esse texto aqui de Hebreus 2, do verso 1 ao verso 4, é necessário que nós voltemos para o capítulo 1 os nossos olhos aqui, porque nós vamos só poder dar um passo nesse capítulo 2 quando nós olharmos o capítulo 1. Porque o capítulo 1, e aí está diante dos irmãos, do verso 1 até o verso 3, alguns colocam o verso 4, mas vamos olhar para até o verso 3, nós vamos ver aí, colocada para nós, 7 glórias, ou 7 características acerca do Filho. E o capítulo 1, no verso 1, vai dizer assim, que havendo Deus falado de muitas vezes, antigamente, de muitas vezes, muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós. E veja esse termo colocado aí, a nós. Porque também no capítulo 2, no versículo 3, vai estar dizendo, como escaparemos nós? Então nós temos que prestar atenção nesse detalhe, porque a nós. A nós o quê? A nós, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então Deus nos falou e Deus nos tem falado no Filho. Porque o Filho claro que a gente sabemos que o Espírito Santo é quem nos comunica acerca do Filho, mas nós sabemos que o falar de Deus agora é em seu Filho. E aí está colocado que aquilo que era imperfeito, aquilo que era provisoriamente, na verdade, Deus estava preparando algo maior e perfeito, que foi falar em seu Filho ou através de seu Filho. Porque aquilo que o Filho revela é muito
ou é melhor, acima dos que os profetas e os pais falaram no Antigo Testamento. Então agora o Filho nos fala, porque a revelação, nós podemos olhar, a revelação cristã é que Deus é melhor visto em seu Filho. Nós já conhecemos o texto de João, e nós vamos falar sobre ele, é que quando ele fala para Filipe, aquele que vê a mim, vê a meu Pai. Aquele que vê a mim, vê ao meu Pai. Então o Filho, ele chama novamente para a comunhão com seu Pai, agora, nesse Filho bendito. Então, olhando para esse texto de Hebreus 1, nós vamos aqui andarmos um pouco nesse texto, porque daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. E esse texto vai mostrar para nós esta glória do Filho, esta glória do falar do Filho, esta glória de mostrar quem realmente o Filho é, onde o Filho está no coração do Pai. Qual a importância, irmãos, de nós conhecermos realmente o Filho? Porque é um risco muito grande nós andarmos e não conhecer realmente com quem nós estamos andando. É um risco muito grande. Quando nós olhamos muitas vezes para a figura do casamento, é muito complicado quando um casal anda tanto tempo junto. Mas ainda quando acontece algo, assim, mas eu não sabia isso, como que isso é possível? É porque na verdade eles não se conheciam na experiência de andar um com o outro. Uma coisa é estar com o outro, outra coisa é andar com o outro. Uma coisa é nós dizemos assim, eu sou um filho de Deus. Outra coisa é, eu me sinto realmente e sei o que é ser um filho de Deus, pela experiência. Nós devemos lembrar do irmão do filho pródigo. Estava dentro da casa, junto com o pai, mas não conhecia o coração do pai. Não sabia o que tinha na casa do pai, não sabia o que estava no coração do pai. E isto é um risco muito grande para aqueles que são chamados filhos de Deus, mas não conhecem realmente quem são. Não conhecem realmente qual é a herança que eles têm no Pai. Não conhecem realmente que eles são co-herdeiros com Cristo. Apenas pensam que ser filho de Deus é ser salvo e simplesmente isso. Não. Ser filho de Deus envolve muito mais do que apenas ser salvos dos nossos pecados. Sermos filhos de Deus toca que nós estaremos junto com aquele que está no trono. Ser filho de Deus é realmente tocar as verdades que a palavra nos diz que nós reinaremos com o Senhor. Ser filho de Deus toca que nós agora temos um Pai que nos chama para termos uma comunhão com Ele. Sermos participantes da sua glória, sermos participantes do que Ele é. Então o Filho justamente vem nos mostrar isso, porque agora pelo Espírito Ele habita em nosso coração. O Espírito do Cristo glorificado habita no nosso coração. Por isso que Gálatas pode falar assim, vocês podem dizer, Abba, Pai, que foi uma expressão que o Senhor Jesus utilizou nos Evangelhos. E Paulo vai assim, agora nós podemos dizer, Abba, Pai, meu Pai querido. E é esta filiação a qual nós pertencemos, irmãos. E é esta filiação que o Filho vem nos mostrar que nós pertencemos a ela. Por isso que o texto faz assim, nós não podemos deixar escorregar aquilo que temos ouvido. Então o verso 2 do capítulo 1, nós vamos aqui andar um pouco sobre ele, vai dizer assim, havendo Deus, antigamente, o verso 1, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho. Guarde essa expressão, a nós. A nós. Não é para o mundo, é para aqueles que são filhos. Então ele vai dizer o verso 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Ou seja, o grande objetivo de Deus na criação era ter uma herança para seu Filho, em que ele pudesse manifestar sua glória. Esse é o grande objetivo de Deus. O Filho é a causa final e o fim de todas as coisas. O Filho de Deus, ele é o princípio também. Tudo que existe, o fim e o começo, se encontra no Filho. Por isso que quando nós participamos da mesa do Senhor, nós temos que adorar o Filho. Nós temos que adorar o nosso Senhor, porque tudo é para Ele e tudo foi feito através dele. Por isso que Colossenses, no capítulo 1, verso 16,
texto muito conhecido nosso, que vai falar assim: porque nele foram criadas todas as coisas, em Cristo, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por Ele e para Ele. João 1,3, apenas para nós complementarmos esse texto, vai dizer assim, João 1,3: todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele foi o agente da criação. Tudo foi feito por intermédio dele. Então, como que nós não vamos olhar para essa característica do Filho? Que ele é o centro do coração do Pai. Então, o verso 17 de Colossenses 1 vai nos dizer que ele, observe, ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele, todas as coisas subsistem. O Filho existe antes de todas as coisas. E subsistem aqui significa ele, aquele que controla todas as coisas. Tudo está no controle dele. Significa que ele colocou tudo junto. Significa que ele mantém tudo coeso, numa união firme. Tudo o Filho mantém coeso, como que uma parte unida, uniforme. Isso é o que significa para nós. Significa dizer, irmãos, que o Filho, Cristo, coordena e dirige toda a marcha do universo. Significa dizer que tudo está sobre o poder unificador e poder integrador do Filho. Mas quando a gente olha para todo esse caos, a gente fala, mas como que é isso possível? No Filho é possível. Cada átomo deste universo, cada átomo, irmão, se mantém unido porque está em Cristo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Todas as coisas existem por causa dele. Às vezes nós vemos a posição do Filho sendo colocada como uma posição abaixo, sendo que o Pai e o Espírito testificam que a posição dele é uma posição elevada. É porque de fato eles não conhecem quem é o Filho de Deus, esse herdeiro de todas as coisas. Abra sua Bíblia em Romanos 8,17. Eu gostaria de deixar aqui registrado também essa questão. É um texto muito conhecido, mas que nos tem chamar a atenção para aquilo que o Filho sendo herdeiro, nós entramos dentro deste contexto. Romanos 8,17 diz, no 16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por isso que a palavra nós é importante. Naquele primeiro versículo, capítulo 1, nós. Aí o verso 17 vai falar, e se nós, de novo, nós, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Tudo, amados irmãos, o que o Filho herda, a igreja e nós como filhos também herdaremos. Você consegue ver a posição em que você está? Você consegue se enxergar pelos olhos da fé? A posição que o texto está nos colocando, se nós somos filhos, o que nós somos? O que o texto está dizendo? Somos logo herdeiros também. Somos herdeiros também. Por isso que a igreja é algo realmente que salta aos olhos de toda a criação. É algo que salta aos olhos dos principais e potestades, porque pela igreja a multiforme sabedoria de Deus será conhecida agora dos principais e potestades nas regiões celestiais. Como é possível seres humanos caídos, perdidos, seres humanos que mereciam a condenação, como é possível agora seres humanos serem parte de uma herança em que o rei, em que o filho que existe antes de todas as coisas, como é possível esses seres humanos agora fazerem parte disso? É possível por causa do Filho. É possível por causa daquilo que o Filho fez. É possível porque o Filho agora nos tornou
por causa do seu sacrifício, nos tornou filhos do Pai. Então, para esses que são caídos, agora há sim uma herança. Há sim algo a ser realmente conquistado, amados irmãos. Por isso que todo esse universo não está um caos ainda maior, porque Cristo é o sustentador de todas as coisas. E se você tem sentido a sua vida um caos, se você acha que a sua vida está um caos, de fato, Cristo tem o poder de colocar a tua vida em ordem. Se os seus sentimentos estão um caos, se a sua vida da alma está totalmente desordenada, se a sua vida está totalmente desintegrada, emocionalmente falando, o Filho tem o poder de cuidar desses assuntos da sua vida. Ele tem esse poder. Porque ele diz assim, que o meu Espírito habitaria em vocês. Quanta necessidade o homem tem de conhecer esse Cristo bendito da palavra. Esse que tem o poder de mudar toda a direção de uma vida, de trazer sentido para a vida. Então, o verso 3, voltando para Hebreus, vai nos dizer assim: o qual é, ou qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Essa expressão, o qual sendo o resplendor da sua glória, ou significa reflexo, aquele que reflete a glória de Deus. Ele é a marca de Deus, é a expressão exata de Deus. Sabe o que Paulo falou para Timóteo no capítulo 1, verso 17? Ele vai dizendo assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, observa essa palavra, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra, glória e poder para todos sempre. Amém. No capítulo 6 da mesma carta, verso 16, aquele que tem só ele a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Deus habita numa luz inacessível, a quem nenhum dos homens pode ver. Lembre-se de Êxodo 33, quando Moisés pediu ao Senhor para que mostrasse a sua glória. O Senhor disse para ele: não poderá ver a minha face. Por quê? Porque homem nenhum verá a minha face. A minha face não se virá. Mas, irmãos, quando nós olhamos para o Filho de Deus, esta palavra invisível aqui de Timóteo, esta palavra também que nenhum dos homens podem ver, e aquilo que está em Êxodo 33, que disse que nenhum homem poderia ver a face de Deus, agora no Filho isso tornou-se uma realidade. No Filho isso tornou uma realidade. Sabe por quê? Colossenses 1,15 vai dizer assim: Ele, o Filho, é a imagem. Está vendo? É a imagem do Deus invisível. Ele, o Filho, é esta imagem. Aquilo que Moisés não pôde ver, a face de Deus. Aquilo que Paulo fala para Timóteo, o Deus invisível, que nem o homem pode ver, aquele que habita em luz inacessível. Agora, no Filho, o Pai se tornou visível para todos. A face do Pai se tornou visível. Então nós podemos agora ver a face do Pai. Claro, irmãos, que de uma forma que é pela fé, nós podemos tocar a face do Pai, ver a face do nosso Pai, adorar a esse Pai bendito, adorar esse Deus que nos fez para Ele herança, adorar esse Deus que nos constituiu para Ele herança e que também nos deu uma herança nele. Agora nós podemos tocar a realidade do Pai através do Filho, na pessoa do Espírito, essa maravilhosa trindade que habita dentro de nós. Nós já ouvimos muito esses dias que
a essência ou a atividade da Trindade é a comunhão. E nós somos chamados para essa comunhão do Deus Trino. Agora nós podemos ver o Pai, nós podemos estar diante do Filho, porque o Espírito nos torna isso verdadeiro. O Espírito nos torna isso verdadeiro para nossas vidas. Ora, se somos filhos, somos herdeiros. Se somos filhos, nós temos comunhão com a Trindade. Mas aqui está dizendo que Ele é a imagem do Deus invisível. E que agora o Espírito Santo nos faz entrar nesta experiência, irmãos. Tudo o que Deus é, nós podemos ver na pessoa do Filho. Pois no próprio Senhor está o resplendor da glória do Pai. Oh, irmãos, aquilo que Moisés queria ver, ele queria ver a face do Pai, queria ver a face de Deus. O Senhor disse, não, nenhum homem verá a minha face. Mas agora o Filho vai dizer assim, quem vê a mim, vê o Pai. João 10,30 vai dizer que eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Aquilo que o Pai manifesta, se manifesta através de mim. Dá mais um passo, por favor. E veja João 14:10. Olha o que diz o texto. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. João 1,18 vai nos dizer assim, ninguém jamais viu a Deus. Isso é João dizendo. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Aquilo que era impossível para o homem, vamos colocar no Velho Testamento, aquilo que era sombra, aquilo que era figura, aquilo que não era real ainda, agora no Filho, aquele que estava no seio do Pai, que desceu, o Verbo de Deus, aqui João está dizendo, o Filho, o Deus unigênito, é quem o revelou. Esta palavra revelou significa que Cristo, o Filho de Deus, explicou agora Deus para os homens. Ele mostrou Deus, ele fez uma exegese de Deus. Por isso ele pode dizer assim, que quem, no João 12:45, vai dizer assim, quem me vê, vê aquele que me enviou. Quem vê o Filho, vê aquele que foi o agente que enviou o Filho. Como nós precisamos conhecer realmente quem Cristo é. Conhecemos realmente as glórias do Filho. Conhecemos realmente o Filho de uma maneira, não conhecemos apenas de maneira teórica, mas conhecemos o Filho de uma maneira pela experiência de andar com o Filho. Por isso que ele fala assim, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Por isso que aqui em João 14, quando o Senhor estava ali com Filipe, e aqui há dois personagens interessantes aqui em João 14, Tomé e Filipe. Primeiramente Tomé, ele pergunta, Senhor, como nós vamos saber o caminho para onde o Senhor vai? Fala assim, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se fica Tomé, você está andando comigo, você não entendeu que eu sou o caminho. Mas olha que interessante também, a vida de Tomé, no capítulo 20 de João. Eu gostaria de colocar esse discípulo aqui, porque há dois personagens aqui em João, que nos chamam a atenção, um deles é Tomé. Porque ele estava andando com o Senhor, mas ele não sabia ainda o caminho que o Senhor estava tomando. Isso nos chama a atenção também. Olha o que João 20, verso 28, 27, diz assim, depois disse a Tomé, põe aqui o dedo
e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Aí Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Oh, irmãos, quantos cristãos correrão esse risco quando o Senhor aparecer? Porque não conheceram o Senhor, não souberam o caminho do Senhor. Senhor meu, Deus meu. Quanto tempo Tomé estava andando com o Senhor? Tomé, põe a mão aqui. Veja, sou eu mesmo. Quantos naquele dia que se dizem filho do Senhor, se dizem filho, vão olhar para o nosso Senhor Jesus e falar: Senhor meu e Deus meu. Por quê? Por que eu não andei com o Senhor de maneira adequada? Por que eu não andei com o Senhor pela experiência? Eu só apenas ouvia o Senhor. Eu só apenas participava porque era muito bom participar. Mas olha o que o Senhor Jesus disse para ele, no verso 29. Porque me viste, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu te pergunto, você tem visto o Senhor? Você tem crido de fato no Senhor? Você tem conhecido o Filho de Deus mesmo, pela experiência? Ou você tem sido como Tomé? Tem andado, mas não tem tocado realmente pela experiência do Senhor. E o verso 31 vai dizer: esses, porém, esses sinais aqui escrito, é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É no Filho que o Pai fala agora. É no Filho, porque o Filho é a imagem do Deus invisível. O Filho revelou o Pai, o Filho fez a exegese do Pai, o Filho explicou o Pai. O Filho trouxe o Pai para dentro da nossa realidade de homens e mulheres vendidos ao pecado. O Filho trouxe para nós. Ele é o Filho, para que crendo no Filho, vocês tenham a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é o personagem desse capítulo 14, mas há um outro personagem também, Filipe. Olha o que o Senhor Jesus disse para Filipe, João 14:8. Senhor, dizendo Filipe para o Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse: estou há tanto tempo convosco. Uma outra expressão muito importante: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. A palavra conhecido aqui, ela tem vários significados na língua original. Mas o sentido dessa palavra aqui colocada nesse versículo 9 significa saber pela experiência. Saber pela experiência. Saber por experimentar. Saber por experimentar. O que o Senhor Jesus está dizendo para Filipe é: Filipe, estou andando com vocês há tanto tempo e você ainda não me conhece. Você não sabe realmente quem eu sou. Olha o que eu tenho feito. Você não conhece o Pai através de mim? Vamos colocar assim. Como você me pede, mostra-me o Pai, que basta. Porque Ele vai dizer: quem me vê, vê o meu Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. É a mesma coisa de nós, como filhos, não realmente darmos um testemunho de como ser um cristão segundo o nosso Pai. É andarmos e não sabermos realmente qual é o nosso chamamento, qual é a razão de sermos realmente filhos de Deus neste mundo. É um exemplo de conduta, mas aquele filho não conhece esse pai. Ele vê o pai apenas rígido, porque cobra dele demais, mas na verdade não conhece o coração do pai. Quantos têm essa visão de Deus, achando que Deus é aquele que está sempre com algo, ou com um chicote, para açoitar os indisciplinados? Não. Nosso Pai, a palavra vai dizer para nós, João vai nos dizer na sua primeira carta, que Deus é amor. Claro, Deus é amor. Irmãos, nós não podemos correr esse risco
de andarmos, mas não conhecemos o Pai pela experiência de vida do Filho. Nós temos que conhecer realmente quem Deus é, quem é o nosso Pai, olhando para o Filho. Porque o Filho é a expressão exata de Deus, Ele é a imagem do Deus invisível. Se me permitem, eu gostaria, e pode discordar, não há problema algum, mas há uma canção assim, no final dela assim, ninguém explica Deus. Na verdade, o Filho explica Deus. Na verdade, o Filho explica Deus. Porque o Deus unigênito que estava no seio do Pai foi quem o revelou. O Filho fez a explicação de Deus. Então o Filho explica sim Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Então é o que o Senhor está falando aqui. E voltando para Hebreus agora. Diz aqui que Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Por isso, irmãos, que se tirar Cristo do universo, tudo ficará em pedaços. Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Porque nele todas as coisas foram feitas. Nele tudo subsiste, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Graças ao Senhor por isso. Por isso que Atos 17, verso 28, vai dizer assim, Paulo dizendo para aqueles areopagitas em Atenas, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, no Filho. Graças ao Senhor por isso. Graças ao Senhor por isso que Ele tem sustentado todas as coisas. Gostaria apenas de fazer uma citação de um irmão aqui sobre essa questão de sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder. O irmão disse assim: não é a lei que rege o universo, mas Deus, e Ele o rege através de Cristo. A história humana não está à mercê do destino, mas nas mãos daquele que foi transpassado por nós no Calvário. A história humana não está à mercê do destino. Ninguém está vivendo, vamos ver o que dá certo, né? Vamos tocar a vida aí e vamos ver o que lá no final vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, né? Não. Mas a história da humanidade está nas mãos daquele que foi transpassado por nós no Calvário. A nossa história, irmãos, está nas mãos daquele que venceu. Essa é a nossa história. Nosso destino já está, vamos colocar assim, traçado, porque nosso destino foi designado por Deus antes da fundação do mundo. Porque nós somos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo, para sermos diante dele santos, inculpáveis. Essa é a nossa história. Essa é a história daqueles que creem no Filho de Deus. Essa é a história que conhecem o Filho de Deus. Essa é a história. Essa é a nossa história. Há uma história a nosso respeito, já escrita pelo nosso Deus e Pai. Essa é a nossa história. E sabe mais ainda, irmãos? Abra, por favor, em Apocalipse 19, verso 5. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, os que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, uma voz de grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então a história humana não está à mercê do destino. Não está. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me:
Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vamos colocar aqui que aqui está o final da nossa história. Na verdade, o final da nossa história se termina no 21 e 22 desse capítulo. Mas aqui está a nossa história. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro. Nós não estamos vivendo num vácuo. Nós não estamos vivendo de qualquer maneira. Nós não somos esses que vivem à mercê. Não, nós somos esses que, diz aqui o texto, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Somos esses, irmãos. Bendito seja o Senhor. Voltando para Hebreus capítulo 1, vai dizer no final do verso 3, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. O que significa isso? Significa que a obra de purificação dos nossos pecados foi feita pelo nosso Senhor mesmo. Ele não designou alguém, não, outra pessoa, Ele mesmo. Ele mesmo. Abra, por favor, Isaías 53. Olha o que Isaías 53 vai nos dizer quanto a essa questão dele mesmo ter feito a purificação dos nossos pecados. Verso 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Moído. Observe essa palavra. Ele foi moído. A imagem aqui é como se você pegasse aquela carne moída mesmo, que a gente vê. Ele foi moído. Por quê? Por causa das nossas iniquidades. Por isso que fala que Ele mesmo fez a purificação pelos nossos pecados. Ele não enviou outro, Ele mesmo fez isso. Ele foi moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo, irmãos, que nos traz a paz. Nós temos paz com Deus hoje por causa do sacrifício do Filho. Será que esses textos aqui não comovem? O Espírito Santo, será que o Espírito Santo ele não comove o nosso coração? Por que o Espírito Santo não comove o coração? Porque o coração muitas vezes está duro. Muitas vezes o Espírito Santo já está entristecido. Muitas vezes o Espírito Santo já foi apagado. Por quê? Nós vamos ver na segunda parte qual o risco que nós corremos por negligenciar aquele que fala. Se aquilo que foi falado no passado e teve o seu justo castigo, ou a sua justa parte, como vamos escapar nós se negligenciarmos, se não considerarmos, se não dermos atenção para essa tão grande salvação? Porque essa tão grande salvação envolve o Pai, envolve o Filho e envolve o Espírito. A Trindade estava envolvida nessa tão grande salvação. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído. Aí o verso 10 vai nos dizer: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Como que isso é possível? Como que o Pai agradou moer o seu Filho? Será que teríamos essa mesma atitude do Pai se fôssemos um filho, se fosse um filho nosso? Será que realmente teríamos essa atitude? Fazendo enfermar, quando a sua alma se puser para opor expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu
servo. O que ele fará? O que ele fez? Justificará a muitos. Por quê? Porque as iniquidades deles levará sobre si. As iniquidades deles levará sobre si. Você teria coragem de sofrer uma sentença condenatória no lugar de alguém? Você não cometeu nenhum crime. Mas você teria coragem de receber a punição, por exemplo, de ficar preso, de ser açoitado no lugar de alguém? Você teria essa coragem? Você assumiria uma culpa que não é sua? Você assumiria algo que não é seu? Mas foi isso que o filho fez. Ele assumiu a culpa que não era sua. Ele assumiu um lugar que não era seu. Por isso que nosso coração precisa se dobrar a esse Filho bendito. Por isso, irmãos, que nós não podemos correr esse risco como Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai. O Senhor, estou há tanto tempo convosco. E você me diz, mostra-me o Pai. Nós não podemos ser como Tomé. Não podemos, irmãos. Nós não podemos ouvir, e nós não colocarmos a termo aquilo que temos ouvido. Nós temos que viver pela experiência. Nós temos que colocar em prática aquilo que temos ouvido. Nós temos que viver de fato aquilo que temos ouvido. Não importa, irmãos, não importa o que você vai sofrer, o que eu, ou que nós sofreremos por causa do Senhor, não importa. O que vai valer naquele dia, como que nós vamos nos apresentar diante do Senhor, diante do nosso Pai? Sabe que nós vamos dizer como Tomé, Senhor meu, Deus meu. Ouvindo a história de um irmão, ele disse assim, eu não posso me batizar, porque se eu me batizar, meu pai não vai aceitar, porque eu fui batizado quando era criança. Mas aí o Senhor diz assim, aquele que ama mais, pai, mãe, filho, e o texto segue, mais do que a mim, não é digno de mim, porque os inimigos serão da sua própria casa. A questão, irmãos, é quem nós amamos mais. A questão é realmente quem nós devotamos mais. Não é o princípio aqui de desobediência, de fato não é para desobedecer os pais, ou desobedecer quem esteja sobre nós como autoridade. A questão é quem nós amamos mais, a quem nós vamos devotar mais, a quem nós vamos entregar mais. Essa é a questão aqui. Porque o Pai agradou moê-lo. Consegue ver a profundidade disso, irmão? O Pai agradou moê-lo. Mas nós não conseguimos dizer, às vezes, não para aquilo que é transitório, para aquilo que é temporal, que muitas vezes é a nossa família, é o nosso cônjuge, é os nossos amigos. Não conseguimos dizer não. Não conseguimos dizer não diante de um convite do mundo. Mas o Pai agradou moê-lo. Então o que nós precisamos mais? Coração de devoção e de amor ao Filho de Deus, ao nosso Senhor. Por isso que assentou-se à destra da majestade nas alturas. O livro de Hebreus vai colocar 4 vezes que o Senhor Jesus, e é a palavra que mais se destaca, é Jesus no livro de Hebreus. Então, 4 vezes aparece a palavra assentou-se. Hebreus 1:3, Hebreus 8, verso 1 e 2, Hebreus 10, 12 e Hebreus 12, 12. Esse assentar-se ou assentou-se é um ato formal e digno. Um ato formal e digno. Porque é uma referência à glorificação do Filho e da sua posição real como rei. Ele conquistou isso como Filho do homem. Ele conquistou essa alta posição de assentar-se à destra da majestade do Pai nas alturas. Por isso que é uma canção assim: Filhos do Altíssimo, há um homem sentado à destra de Deus. Sabe por que nós podemos partilhar da mesa, irmãos? É porque há um homem na glória. Há um homem santo na glória. Há um homem que venceu a morte, venceu o inferno e venceu todas as coisas na glória. É por isso que nós podemos ser participantes dessa mesa, por causa do sacrifício do Filho,
porque agora está sentado com uma posição real de rei. Ele é o Filho exaltado. Agora, como mediador, por causa das coisas que sofreu, por causa que Ele é agora nosso mediador, o que Ele faz? Ele intercede por nós na presença de Deus. O Filho bendito, amados. Por isso que Romanos 8:34 vai dizer assim: quem é que condena? Ou quem pode nos condenar? Quem pode nos condenar? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que posição nós temos, irmãos? Que posição nós alcançamos por causa do sacrifício de Cristo? Do sacrifício bendito do Filho, que posição nós temos em Cristo Jesus? Nós não podemos viver abaixo disso. Nós não podemos rebaixar o nosso chamamento, irmãos. Porque nosso chamamento é um ascensional chamamento. O Pai assim quis fazer. Graças ao Senhor, então, que essa é a posição que o Senhor colocou o Filho, por mérito dele mesmo, por mérito daquele que sofreu todas as coisas. Por isso que ele foi feito mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Glórias ao Senhor por isso. Bendito seja esse Senhor que nós temos. Bendito seja esse Filho que agora está à destra da majestade do Pai. Bendito seja o Filho que revelou o Pai para nós, que abriu quem realmente é o Pai. Então, se nós queremos ter comunhão com o Pai, nós temos aquele que nos mostra quem é o Pai. E o Espírito Santo habita em nós para nos mostrar essa realidade profunda de que é a nossa posição em Cristo Jesus. Amém? Se o Senhor nos permitir, nós vamos dar esse próximo passo do capítulo 2, na segunda sessão que nós teremos. E vermos, irmãos, que diante destas glórias do Filho, nós não podemos negligenciar aquilo que temos ouvido. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Senhor, meu Pai, te louvamos, te bendizemos, por causa de Cristo Jesus, aquele Filho bendito que desceu do céu, se encarnou e nos mostrou o Pai. E agora esse mesmo Filho, após de vencer todas as coisas, está à destra da majestade do Senhor e agora intercede por nós. Bendito seja o Filho, bendito seja o Cristo, aquele que é a imagem do Deus invisível. A esse Jesus é que nós adoramos nesta manhã. E que assim seja por todos os dias, até aquele dia no qual nós nos encontraremos com o Senhor. E que teu Espírito Santo continue trabalhando em nossas vidas para esse grande encontro nos ares. Louvado seja teu nome, Senhor. Amém.